No exato momento em que você abre sua boca para se explicar, você já entregou o seu poder. Visualize esta cena agora. Alguém te acusa de algo na frente de outras pessoas. Pode ser no trabalho, em casa, em uma reunião familiar. A acusação cai como uma lança. Você sente o calor subindo pelo peito, a respiração ficando mais rápida, o coração batendo mais forte. Seu cérebro dispara 1000 alarmes ao mesmo tempo, gritando que você precisa corrigir essa percepção imediatamente, que precisa mostrar a verdade, que precisa fazer essa pessoa entender que você não é aquilo que ela está sugerindo. E então você fala. Você se justifica, você explica o contexto, você oferece provas, você argumenta. E naquele milésimo de segundo você acabou de perder o jogo. Porque existe uma verdade brutal que a cabala judaica ensina há mais de 3.000 anos. Uma verdade que os mestres espirituais judeus transmitiram de geração em geração, através de sinagogas, textos sagrados e rituais secretos. O mundo não te julga pela verdade das suas palavras, mas pela necessidade que você demonstra de ser compreendido. Aquele que se explica é aquele que se submete. Aquele que se defende é aquele que aceita implicitamente que a outra pessoa tem autoridade para julgá-lo. E no momento em que você aceita essa autoridade invisível, você entrega as chaves do seu próprio reino. Nos textos cabalísticos, existe um conceito chamado Tzimtzum, a contração divina. Segundo essa sabedoria ancestral, quando Deus criou o universo, Ele não expandiu sua luz para preencher o espaço. Ele se contraiu. Ele criou um vazio, um espaço de silêncio, para que algo novo pudesse existir. E é exatamente esse princípio que você precisa aplicar quando alguém te ataca verbalmente. Você precisa se contrair, criar um vácuo, deixar que o silêncio ocupe o espaço onde suas justificativas desesperadas estariam. Esse vácuo não é fraqueza, é poder concentrado. É a mesma força que permite a um povo sobreviver a perseguições milenares, exílios, genocídios e ainda assim retomar o controle sempre que necessário. Mas por que você faz isso? Porque sua primeira reação diante de uma acusação é apresentar evidências da sua inocência, como se estivesse em um tribunal imaginário. Isso começa na sua infância, quando você tinha 5 ou 6 anos e um adulto te acusou de algo. Talvez seus pais, um professor, alguém em posição de autoridade. E naquele momento, qual era a única ferramenta que você tinha para escapar da punição? A explicação. Eu não fiz isso. Foi sem querer. Eu não quis dizer aquilo. Você entendeu errado. Você aprendeu que figuras de autoridade detêm o poder do julgamento e que sua sobrevivência emocional dependia de convencer essas figuras de que você era digno, bom, correto. O problema é que você cresceu. Seu corpo se desenvolveu. Você ganhou diplomas e experiências de vida, mas sua psique emocional permaneceu presa naquele momento da infância. Você continua projetando aquela figura de autoridade em cada pessoa que cruza seu caminho, seu chefe, seu parceiro romântico, até mesmo estranhos na internet que nunca verá novamente. Quando você se defende diante de alguém, você está subconscientemente dizendo: você é o juiz, eu sou a criança, por favor aceite minha defesa para que eu me sinta seguro novamente. E esse cheiro de submissão é detectável. Os seres humanos, por mais civilizados que pareçam, ainda são criaturas primais que conseguem sentir o odor do medo e da insegurança a quilômetros de distância. Na tradição cabalística, existe um ensinamento profundo sobre os 4 mundos da existência. Atzilut, emanação, Beria, criação, Yetzirah, formação, e Asiya, ação. A maioria das pessoas vive permanentemente no mundo de Asiya, o mundo da reação física imediata. Quando são atacadas, reagem. Quando são provocadas, respondem. Vivem em um estado constante de defesa reativa, tentando provar que são boas, inteligentes, merecedoras de respeito. É uma forma miserável de existir. É uma sufocação lenta da alma,
porque você está constantemente cedendo o seu poder de autodeterminação para a percepção alheia. Mas existe uma forma diferente de se mover pelo mundo, uma forma de operar a partir de Atzilut, o mundo da emanação divina, onde você não é mais um objeto sendo julgado, mas uma fonte de realidade própria. Uma forma de se tornar psicologicamente tão impenetrável que os insultos não apenas ricocheteiam em você, eles se dissolvem antes mesmo de te alcançar. Isso não tem nada a ver com ser frio ou arrogante, tem a ver com uma mudança fundamental na localização da sua fonte de realidade. Tem a ver com parar de buscar validação externa e começar a operar a partir de uma verdade interna inabalável. Hoje nós vamos dissecar juntos a psicologia da não-defesa, um princípio que os sábios judeus codificaram nos textos da Cabala e que permitiu a esse povo não apenas sobreviver, mas prosperar em condições que destruiriam qualquer outro grupo humano. Vamos examinar por que sua biologia te trai nesses momentos de conflito e como você pode sobrescrever essa programação primitiva com uma estratégia espiritual e psicológica muito mais sofisticada. Vou te mostrar como inverter a dinâmica de poder instantaneamente, como fazer seu atacante duvidar da própria sanidade, como usar o silêncio não como a ausência de som, mas como uma arma de destruição em massa contra o ego de quem tenta te diminuir. Mas preciso te avisar. Isso vai exigir que você mate uma parte de si mesmo que você vem alimentando desde criança. A parte que implora para ser compreendida. A parte que mendiga aprovação. A parte que precisa de permissão externa para existir. Se você conseguir executar essa morte simbólica, você se tornará perigoso. Você se tornará intocável. Você se tornará como aqueles que, ao longo da história, foram perseguidos, expulsos, demonizados, mas sempre retomaram o controle porque entenderam um segredo fundamental. O verdadeiro poder não está em convencer os outros de quem você é, mas em saber tão profundamente quem você é que a opinião alheia se torna irrelevante. Na Cabala há um conceito chamado Ein Sof, o infinito sem limites. É o aspecto de Deus que está além de qualquer definição, além de qualquer atributo, além de qualquer tentativa humana de compreensão. Quando você se explica, você está tentando se definir, se limitar, se encaixar em uma caixa que a outra pessoa criou na mente dela. Mas quando você permanece em silêncio, quando você recusa o papel de réu em um tribunal que não existe, você se aproxima do Ein Sof. Você se torna indefinível, ilimitado, impossível de categorizar. E algo que não pode ser definido, não pode ser controlado. Algo que não pode ser compreendido, não pode ser manipulado. Então aqui está o primeiro princípio que você precisa internalizar. O tribunal não existe. Não há juiz. Não há júri. Não há veredicto a ser esperado. Existe apenas você e sua percepção da realidade. Quando você para de tratar outras pessoas como se fossem juízes com autoridade sobre você, as acusações delas param de soar como sentenças. Elas começam a soar como opiniões. E opiniões são apenas ruído no universo, sem poder inerente sobre você, a menos que você conceda esse poder. Então, o que acontece quando você não pula no jogo deles? Imagine agora o cenário. Alguém lança uma acusação verbal na sua direção. Você está sendo egoísta. A versão antiga de você, aquela que ainda não conhecia esse segredo milenar, diria: não, eu não estou. Ontem mesmo eu fiz isso e aquilo por você. Eu só estou cansado. Defensivo. Fraco. Reativo. Entregando todo o seu poder em uma frase desesperada. Agora imagine a abordagem cabalística. Eles dizem: você está sendo egoísta. E você simplesmente olha para a pessoa. Mantém o contato visual. Não pisca. Mantém seu rosto completamente neutro. E deixa o silêncio preencher o ar por 3, 4, 5 segundos. Você sabe o que acontece nesse silêncio? Cria-se um vácuo psicológico.
O cérebro humano é programado para temer o silêncio durante um conflito. O silêncio sinaliza uma ruptura no tecido social. Indica que a outra pessoa não está jogando o jogo esperado. Quando você permanece em silêncio, você está espelhando a energia deles de volta para eles mesmos. Você está forçando-os a sentar-se na tensão que eles próprios criaram. E então algo fascinante acontece. Eles começam a desmoronar. Eles falam novamente para preencher o vazio. Quer dizer, você nem sempre é egoísta, mas agora neste momento. Por que você está me olhando assim? De repente, eles estão se defendendo contra o seu silêncio. O poder inverteu completamente. Você não disse uma única palavra e já venceu. Isso é o que na tradição judaica se chama de Gevurah, o poder da contenção, da força que se manifesta através da restrição e não da expansão. Este é o método da rocha cinzenta, levado a um nível armado. Você se torna um vazio. E um vazio não pode ser atacado. Você não pode socar névoa. Você não pode cortar água. Ao recusar fornecer a resistência de uma defesa, você faz com que o ataque deles passe direto através de você e os desequilibre. Isso requer um controle interno imenso, porque dentro de você, seu ego está gritando: reaja! Diga algo inteligente, prove que você está certo. Mas você precisa colocar uma coleira nesse cachorro interno. Na Cabala existe o conceito das 10 Sefirot, as 10 emanações divinas através das quais Deus interage com o mundo. Uma delas é Hod, que representa a glória através da submissão estratégica, e outra é Netzach, que representa a vitória através da persistência. Quando você escolhe o silêncio, você está operando simultaneamente em ambas. Você se submete ao momento sem reagir impulsivamente, Hod, mas persiste em manter seu centro de poder interno intacto, Netzach. Essa dualidade cria uma força psicológica que desarma qualquer atacante. Mas às vezes o silêncio não é suficiente. Às vezes a situação exige palavras, mas nunca palavras defensivas. Se você precisa falar, nunca empurre contra a força. Puxe-a, use o aikido da conversa. Existe uma técnica poderosa chamada concordar e amplificar. Ela cria um estado de dissonância cognitiva no atacante. Se alguém te acusa de algo absurdo, defender-se valida o absurdo. Sugere que a acusação é séria o suficiente para merecer uma resposta. Em vez disso, você entra na acusação. Você a exagera até que se torne uma caricatura. Você é obcecado por dinheiro. Você é ganancioso. A resposta defensiva seria: não, eu não sou. Eu só quero prover para minha família. Previsível, chato, perdedor. A resposta cabalística seria: você me descobriu. Na verdade, eu nado em uma piscina de moedas de ouro todo sábado depois do Shabat. Está terrível para minhas costas. Você diz isso com um rosto totalmente neutro ou com um leve sorriso divertido. O que você acabou de fazer? Você recusou ser insultado. Você provou que não é inseguro sobre o tópico. Você transformou o ataque sério deles em uma piada. Você estabeleceu que você é quem está enquadrando a realidade, não eles. Isso arranca a arma das mãos do atacante. Eles queriam te ferir. Em vez disso, você pegou a faca deles e começou a descascar uma maçã com ela. Isso sinaliza o que chamamos de maestria divertida, a atitude final de alto status. É a postura de um pai observando uma criança pequena fazer birra. Você não fica bravo com a criança. Você não argumenta com a criança. Você fica divertido pelo drama, porque sabe que está seguro. Nos textos cabalísticos, há uma história sobre Rabi Akiva, um dos maiores sábios judeus. Quando os romanos o torturavam até a morte, arrancando sua pele com pentes de ferro, seus discípulos perguntaram como ele conseguia manter sua paz. Ele respondeu que estava finalmente vivendo completamente o mandamento de amar a Deus com toda a sua alma. Mesmo na dor máxima, ele operava de um lugar interno tão profundo que a circunstância externa não determinava seu estado interno. Isso é domínio supremo. Não estou dizendo que você precisa ser torturado, mas o princípio é o mesmo.
Quando alguém te ataca verbalmente e você permanece imperturbável, você está demonstrando que sua estabilidade interna não depende da aprovação externa. Agora vamos mais fundo na filosofia da interação. Toda conversa tem uma metaestrutura, uma arquitetura oculta. Em um conflito, geralmente há um juiz e um réu. O juiz faz perguntas. Por que você fez isso? No que você estava pensando? Quem você pensa que é? O réu responde: eu fiz porque eu estava pensando que... Mas aqui está o segredo. Quem está fazendo as perguntas detém o poder. Quem está respondendo está perdendo status. O truque mais letal é simplesmente recusar o papel de réu e tomar o papel de juiz. Você faz isso respondendo uma pergunta com outra pergunta, ou analisando o comportamento deles em vez do seu. Por que você sempre chega atrasado? A resposta defensiva: teve trânsito e meu despertador não tocou. Perdedor. A resposta cabalística: por que meu horário de chegada afeta tão profundamente seu estado emocional? Bum! Vê o que aconteceu. De repente não estamos mais falando sobre o relógio. Estamos falando sobre a estabilidade emocional deles. Estamos falando sobre a reação deles. Você colocou o holofote de volta neles. Você está sendo ridículo. Resposta cabalística: o que te faz sentir necessidade de usar rótulos assim para expressar seu ponto? Você está psicoanalisando-os em tempo real. Isso é infuriante para um manipulador. Eles querem você na defensiva. Em vez disso, você está circulando ao redor deles, observando-os como um espécime em um frasco. É interessante que você perceba dessa forma. Dizer isso te faz sentir melhor? Você parece muito investido nisso. Essas frases são escudos. Elas reconhecem o som saindo da boca da outra pessoa, mas não aceitam o conteúdo. É um limite, um campo de força verbal. Você está dizendo: isso é seu problema, não meu. Fique com ele. Isso não é apenas uma técnica, é uma postura espiritual. É a realização de que as percepções que outras pessoas têm de você não são da sua conta. A raiva deles é problema deles. A decepção deles é responsabilidade deles de gerenciar. Quando você se defende, está tentando carregar a bagagem emocional deles por eles. Você está tentando consertar os sentimentos deles. Pare. Deixe-os carregar o próprio peso. Agora vem o paradoxo. Às vezes, o movimento mais agressivo, mais poderoso que você pode fazer é concordar, mas não da forma que você pensa. Não é a concordância da submissão. É a concordância do abismo. Imagine alguém gritando com você, listando suas falhas, tentando provocar uma briga. Você olha nos olhos deles e diz calmamente: você está certo. E então para de falar. Você está certo, eu sou difícil às vezes. Você está certo, eu cometi esse erro. Esta é a técnica da névoa. Quando você joga uma pedra em um banco de névoa, o que acontece? Nada. Sem som de impacto, sem ricochete, ela simplesmente desaparece. Quando você concorda com um atacante, você rouba o momentum dele. Eles estão empurrando uma porta esperando que esteja trancada. Quando você abre a porta, eles caem de cara no chão. Eles querem uma briga, querem resistência. Resistência valida a raiva deles. Concordância neutraliza, mas aqui está a nuance crucial. Você deve concordar com a verdade na declaração deles, sem aceitar a vergonha que eles estão tentando anexar a ela. Há uma diferença entre admitir um erro e aceitar um assassinato de caráter. Você errou neste relatório. Você é incompetente. Defesa. Eu não sou incompetente. Os dados estavam errados. Movimento de poder. Você está certo. O relatório tem erros, vou corrigir. Percebe o que foi deixado de fora? Você não abordou a parte incompetente. Você ignorou o insulto e abordou o fato. Assumiu responsabilidade pela ação, mas não pela identidade. Na tradição cabalística, isso se relaciona com o conceito de tikkun, conserto ou correção. Você corrige a ação sem aceitar que sua essência está quebrada. Isso sinaliza uma confiança imensa.
Apenas uma pessoa segura em sua competência pode admitir um erro tão facilmente. Pessoas inseguras lutam até a morte para provar que não cometeram nenhum erro. Pessoas seguras dizem, ops, erro meu, e seguem em frente. Agora eu preciso que você faça algo por mim. Se esta sabedoria milenar está fazendo sentido, se você está começando a sentir aquele formigamento de reconhecimento de uma verdade profunda, deixe um comentário agora compartilhando qual dessas técnicas você mais precisa aplicar na sua vida. É o silêncio estratégico? É concordar e amplificar? É inverter o papel de juiz e réu? Escreva nos comentários. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Não porque eu estou pedindo, mas porque você está cansado de viver como presa em um mundo de predadores. Você está pronto para retomar o controle que sempre foi seu. O botão vermelho está ali embaixo. Você sabe o que fazer. Mas nada disso funciona se for apenas uma tática superficial. Se você está usando essas frases, mas sua voz está tremendo, seus olhos estão desviando, sua energia está gritando, por favor, goste de mim, tudo vai falhar. A psicologia profunda é 20% palavras e 80% presença não verbal. Você precisa construir a arquitetura interna para sustentar o silêncio. E isso nos traz de volta à sombra, ao trabalho espiritual mais difícil que existe. Por que dói quando eles te atacam? Porque eles estão tocando em uma ferida que já existe dentro de você. Se eu te disser que você tem pele verde, você não vai ficar bravo. Você vai achar que eu estou louco. Você não vai se defender. Vai rir. Mas se eu te disser que você é um fracassado e você se defende, é porque uma parte de você suspeita que eu possa estar certo. A defesa final não é uma técnica verbal. É autoconhecimento. É olhar para dentro da sua própria escuridão, assumir suas próprias falhas e aceitar sua própria sombra. Na Cabala, existe um conceito profundo chamado klipot, as cascas ou conchas que obscurecem a luz divina. São as camadas de ego, trauma, condicionamento social e feridas não curadas que cobrem sua essência verdadeira. Quando alguém te ataca e você reage defensivamente, é porque eles tocaram uma clipa específica, uma casca que você ainda não removeu. O trabalho espiritual real não é aprender frases inteligentes para dizer quando te atacam. É remover essas cascas uma por uma, até que não reste nada que possa ser usado contra você. Quando você sabe que é capaz de egoísmo e alguém te chama de egoísta, você diz, às vezes sim. Quando você sabe que é capaz de crueldade e alguém te chama de cruel, você diz, eu posso ser. Você não pode envergonhar um homem que já se aceitou completamente. Você não pode expor uma mulher que não tem nada mais a esconder. Isso é o que significa ser intocável. Significa que você integrou as partes de si mesmo que outros tentam usar contra você. Você se torna transparente. A luz passa através. As flechas passam através. Você não é mais uma fortaleza que precisa ser defendida. Você é o vento. Os sábios judeus ensinavam que existem 72 combinações do nome sagrado de Deus, cada uma representando um atributo divino diferente. Uma dessas combinações representa Chesed, bondade ilimitada, e outra representa Gevurah, julgamento severo. A pessoa comum vive oscilando entre esses extremos. Ou é excessivamente permissiva consigo mesma, Chesed sem limites, ou excessivamente crítica, Gevurah sem equilíbrio. Mas a pessoa que dominou a arte da não defesa vive em Tiferet. Beleza, o ponto de equilíbrio perfeito. Ela conhece suas falhas sem se odiar por elas. Ela reconhece suas virtudes sem se inflar com arrogância. Ela simplesmente existe em seu estado natural, sem precisar provar nada para ninguém. Então aqui está o desafio que vou te propor. Pelos próximos 7 dias, você vai jogar um jogo. O jogo se chama Sem Defesa. Não importa o que aconteça, não importa quão pequena seja a acusação, você está proibido de se explicar. Se você chegar atrasado, diga, cheguei atrasado. Não dê o motivo.
Se você derrubar café, diga: derramei o café. Não culpe a xícara. Se alguém te entender mal, deixe que te entendam mal. Sente-se no fogo desse desconforto. Sinta a urgência de consertar, de gerenciar a percepção deles, de ser a pessoa boa. E deixe essa urgência queimar até virar cinzas. Observe o que acontece com as pessoas ao seu redor. Observe como elas reagem quando você para de jogar o jogo. Você vai ver confusão primeiro, depois respeito. E então um tipo estranho de magnetismo, porque as pessoas são atraídas por certeza. E nada grita certeza mais alto do que uma pessoa que não precisa explicar por que existe. Você está reivindicando sua energia. Você está tapando os vazamentos na sua alma. Você está saindo do papel da criança e entrando no papel do soberano. O mundo vai tentar te puxar de volta, vai tentar te provocar. Ele adora uma reação. Não dê uma. Mantenha seu mistério. Mantenha seu poder. Mantenha seu silêncio. Este é o segredo que permitiu ao povo judeu sobreviver à Babilônia, Roma, a Inquisição, os pogroms, o Holocausto. Não foi força militar, não foi superioridade numérica, foi essa compreensão profunda transmitida através de gerações de que o verdadeiro poder reside não em convencer seus inimigos de que você é digno, mas em saber tão profundamente quem você é que a opinião deles se torna irrelevante. Nos textos místicos judaicos, há uma história sobre o Baal Shem Tov, o fundador do Hasidismo. Quando seus inimigos espalhavam mentiras terríveis sobre ele, seus discípulos esperavam que ele se defendesse publicamente. Ele recusou. Quando perguntaram por quê, ele disse: se eu me defender, estou dizendo que o tribunal deles tem jurisdição sobre mim, mas eu sirvo apenas a um tribunal, o tribunal divino, e lá, minha inocência ou culpa não depende do que eu digo, mas de quem eu sou. Ele entendeu algo profundo. Defender-se é validar o sistema de julgamento do atacante. Recusar-se a defender é invalidar todo o sistema. Você tem vivido sua vida inteira como um prisioneiro em um tribunal que nunca existiu. Você tem se apresentado diante de juízes imaginários, oferecendo evidências para crimes que nunca cometeu, implorando por absolvição de pessoas que nunca tiveram autoridade real sobre você. Hoje, agora, neste momento, você pode se levantar e sair desse tribunal. Você pode simplesmente parar de comparecer. E quando você fizer isso, algo milagroso acontece. O tribunal desaparece, porque ele só existia na sua mente, mantido vivo pela sua crença nele. Este é o Tikkun Olam pessoal, o conserto do seu mundo interno. Quando você conserta isso dentro de você, quando você para de buscar validação externa e começa a operar de um lugar de verdade interna absoluta, você muda não apenas sua própria vida, mas também a realidade ao seu redor. Pessoas sentem isso, elas podem não entender conscientemente, mas subconscientemente, elas percebem que estão na presença de alguém que se libertou da prisão psicológica em que a maioria vive. Nos próximos dias, quando alguém tentar te puxar para uma discussão, quando tentarem te fazer justificar sua existência, suas escolhas, suas palavras, lembre-se, você não deve nada a ninguém. Você não precisa de permissão para ser quem você é. Você não precisa de aprovação para ocupar espaço. Você não precisa de validação para ter valor. Essas coisas já são suas por direito de nascimento. Elas foram roubadas de você através de anos de condicionamento social, mas hoje você está as reivindicando de volta. Agora, antes de você sair deste vídeo, eu preciso saber de você. Escreva nos comentários agora de onde você está nos assistindo. Qual cidade? Qual país? Eu quero saber onde essa mensagem está chegando. Quantas pessoas ao redor do mundo estão acordando para essa verdade ao mesmo tempo? E me diga, o que você aprendeu aqui hoje que vai mudar a forma como você se relaciona com o mundo? Qual foi o momento deste vídeo em que algo clicou dentro de você? Compartilhe isso comigo. Essa comunidade é feita de pessoas que estão cansadas de viver como reféns da opinião alheia. Pessoas que estão prontas para retomar o controle. Se você é uma dessas pessoas,
Você pertence aqui. Inscreva-se agora. Ative as notificações. E vamos construir juntos uma comunidade de indivíduos intocáveis. Pessoas que entenderam o segredo milenar que poucos têm coragem de aplicar. Estou esperando seu comentário. Vejo você no próximo vídeo.